Você sabia que todos os dias inúmeras pessoas desperdiçam um potencial incrível ou deixam de alcançar coisas extraordinárias da parte de Deus, tudo porque não conseguem deixar a sua zona de conforto? Olá pessoal do canal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o pastor Hudson Andrade e hoje eu gostaria de compartilhar esse tema, esse título, que é Saia da sua zona de conforto. Mas você sabe o que isso significa? Bom, a zona de conforto não necessariamente precisa ser um lugar físico. Ela é, usualmente, aquilo que nós chamamos de comodismo em que nós entramos, ou quando nós estamos acomodados com uma situação que acontece nas nossas vidas. Elas podem existir e podem surgir em inúmeras áreas das nossas vidas, mas principalmente e em grande parte devido a dois fatores: o medo e a preguiça. Alguns exemplos dessa tal zona de conforto podem ser deixar de estudar, desistir de algum projeto ou plano que eu já tinha iniciado antes devido a dificuldades que apareceram ou porque eu não vejo a necessidade de crescimento na minha vida. Parar de sonhar. Existem muitas e muitas pessoas que pararam de sonhar devido a estarem dentro dessa zona de conforto, ou seja, elas se sentem acomodadas no lugar onde elas estão e não querem sair, não querem crescer devido ao medo que a mudança pode trazer para a vida delas. Só que hoje eu gostaria de compartilhar alguns exemplos bíblicos de pessoas, de homens e mulheres que saíram de suas zonas de conforto, que saíram do seu comodismo ou do seu status anterior para alcançarem o extraordinário, para alcançarem o milagre de Deus. Primeiramente, eu gostaria de começar com a vida de Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, ele nem era Abraão ainda, mas era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Seja tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam, imagine se Abraão não tivesse saído de sua parentela, se ele tivesse permanecido no seu país, na sua cidade, com os seus pais. Ele não teria vivido o extraordinário de Deus na vida dele, ele não teria tido uma descendência numerosa, ele não teria abençoado todas as nações da terra através de sua descendência, que foi Jesus Cristo que nasceu de sua descendência. Imagine se Abraão tivesse permanecido da maneira que ele estava. Ou ainda exemplos como o de Davi, que teve que vencer o urso, o leão, o gigante, fugir de Saul. E para as mulheres, é claro, tem o exemplo de Ruth, que teve que sair também de sua terra para ir morar em Belém, junto com a sua sogra Noemi, devido ao que havia acontecido com ela da perda de seu marido. Tá, tudo bem, nós já vimos que a zona de conforto é algo que Deus não gosta que nós estejamos, ou até mesmo Deus nos força a sairmos dessa acomodação em que nós estamos muitas vezes. Assim aconteceu nos tempos bíblicos e também pode acontecer nas nossas vidas. Mas quais são as lições que nós podemos aprender a respeito de sairmos dessas áreas? Quais são as lições que nós podemos aprender a respeito dessa vontade de Deus para nós, que é de nós alcançarmos lugares maiores, alçarmos voos maiores? A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que sair da zona de conforto nos aproxima de Deus. Todas as vezes que saímos da nossa zona de segurança, somos incentivados a andarmos por caminhos desconhecidos. E isso nos traz medo, isso pode nos trazer dependência de Deus. Vejam o exemplo de Pedro em Mateus capítulo 14, dos versículos 29 a 33, vemos que Jesus Cristo incentivou Pedro a sair da sua zona segura, que era o barco, para poder andar sobre as águas com ele.
Pedro então conseguiu andar sobre as águas, viu o milagre acontecendo na sua vida. E então, quando Pedro começou a olhar para as fortes ondas do mar, ele também pôde ver a salvação de Cristo em prática. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que sair da nossa zona de conforto exige mudança, e esta mudança nos trará o crescimento. Vamos olhar o texto que está em Atos, capítulo 8, de 1 a 4. Diz assim a minha tradução: E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4. Entrementes, ou entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vejam, queridos irmãos, aqui a igreja, ela estava crescendo, e estava crescendo de uma maneira extraordinária. Só que ela estava confinada em um só lugar. Ela estava crescendo em um só espaço físico, né? Em Jerusalém, ali no centro de todas as coisas, somente em Israel. Mas devido à perseguição, Deus forçou com que eles saíssem da sua própria zona de conforto. Deus permitiu, essa perseguição para que eles pudessem sair da sua zona de conforto e fossem pregar o Evangelho de Jesus Cristo em outros lugares, devido à dispersão e à fuga dessa perseguição que eles estavam sofrendo. Com isso, veio o crescimento para a própria igreja e também o crescimento espiritual daqueles irmãos, o crescimento da palavra de Deus ao redor das nações que estavam em volta, e isso fez com que eles buscassem também o crescimento em outras nações para pregar o Evangelho. Então, as nossas mudanças que nós sofremos ou que somos incentivados a fazer nas nossas vidas, apesar de trazerem dor, muitas vezes, elas também nos trazem o crescimento. E é isso que eu e você precisamos aprender, irmãos. É que, apesar do sofrimento, apesar das mudanças, sair da nossa zona de conforto, sair do nosso comodismo vai trazer um crescimento para mim e para você. E a terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que sair da nossa zona de conforto nos possibilita ver o extraordinário de Deus ou os milagres dele em nossas vidas. Por isso eu gostaria de compartilhar o texto que está em Marcos, capítulo 5, versículos 24 a 34. Eu não vou ler todo o trecho para deixar o vídeo mais curto, e não prolongar demais o que nós estamos tratando aqui, pois esse é um devocional. Ele nos mostra o exemplo da mulher de fluxo de sangue, que por muitos e muitos anos tinha uma ferida interna, mas ela teve que enfrentar a multidão para tocar nas orlas das vestes de Jesus. Com isso saiu virtude do nosso Deus, ele fez um milagre na vida dela. Mas imaginem, irmãos, todas as situações que ela teve que viver até conseguir alcançar, tocar no seu milagre. Primeiramente, ela teve que sair de casa. Depois ela teve que enfrentar a multidão até tocar nas vestes de Jesus. Agora imaginem se ela tivesse desistido de sair de sua casa, de levantar do sofá, sair talvez até mesmo cedo de casa. Imaginem se ela tivesse desistido no meio do caminho, se ela tivesse desistido ao ver a multidão, ou até mesmo desistido quando estivesse na metade da multidão, enfrentando aquelas pessoas, sofrendo cotoveladas muitas vezes das pessoas que estavam aglomeradas ali. Com toda certeza, essa história não poderia ser contada nas Escrituras, mas a fé dela de alcançar o extraordinário de Deus
de sair daquela fase de mediocridade que ela estava vivendo na vida dela, aquela fase de dificuldades que ela estava vivendo na vida dela, ela pôde alcançar o extraordinário de Deus. Existem muitas e muitas pessoas atualmente que querem ver os milagres de Deus sendo realizados na sua vida, o extraordinário do Senhor, mas só fazem aquilo que é necessário, só fazem aquilo que é comum, ordinário, medíocre para Deus, ou até mesmo em suas vidas. Portanto, esse é um vídeo rápido, um devocional que eu gostaria de te incentivar. Em qual área da sua vida você precisa sair da sua zona de conforto? Em qual área da minha vida que eu preciso sair da minha zona de conforto também? Será que são nos estudos? No meu tempo devocional com Deus? Será que eu preciso orar mais? Será que nós precisamos ler mais a Bíblia, estudar mais a palavra do Senhor, começar um curso de teologia? Não sei. Eu sei quais são as áreas que eu preciso mudar na minha vida. E você? Quais são? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero de verdade que Deus possa abençoar a sua vida com essa mensagem. E eu gostaria de te incentivar mesmo. Saia da sua zona de conforto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de compartilhar essa mensagem para que mais e mais pessoas possam entender o que Deus quer da vida delas e que possam também ser incentivadas a sair dessa situação que estão vivendo no momento e buscar o extraordinário de Deus para a vida delas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais. Tchau!